da parte do Senhor, para que o teu nome, somente o teu nome, ele seja glorificado. E aqueles que estão recebendo do Senhor, aqueles que vão receber do Senhor, aqueles que já receberam do Senhor, dê ao Senhor toda a glória que lhe é devida, preste ao Senhor todo o louvor que lhe é devido. Portanto, toma tudo nas suas mãos, enche essa igreja do teu Espírito Santo, renova a crente aqui nessa noite, manifesta a tua graça, fique conosco e nos dá vitória. Ó Pai, assim nós te pedimos, em nome de Jesus, que eu vou a igreja essa noite, amém? Você que pode tomar seu assento dando glória a Deus? Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Normalmente, quando eu estou pregando, eu não fico pedindo para ninguém dar glória a Deus e aleluia, tá, irmão? Eu tenho isso, carrego isso comigo, mas também não proíbo ninguém de gritar glória a Deus, de gritar aleluia no culto, de falar em mistério, em língua estranha com Deus, porque nós temos a liberdade de expressar nossa alegria de adoração diante do nosso Deus. Então, se no momento da ministração, irmão, o Senhor te tocar, se quiser gritar glória a Deus, aleluia, você fica à vontade, você está na casa de Deus, você está na casa do seu pai. Então, na casa do pai da gente, a gente tem liberdade. Então, você fica à vontade para adorar a Deus, você fica à vontade para sentir a presença de Deus. Deus falar com você, você glorifica, você exalta, você dá risada, você chora, você fica em silêncio. Fique à vontade, mas ouça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus e deixe o Espírito Santo tratar com a sua alma aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós vemos, quando lemos os evangelhos, que o ministério de Jesus, o serviço de Jesus prestado na terra, enquanto ele esteve aqui na forma humana, nos seus 30 e poucos anos de vida e nos seus 3 anos e pouquinho de ministério, a sua vida, o seu ministério se resumiu em 3 pilares. Jesus, ele curava, ele pregava e ele ensinava. O ministério de Jesus na terra era um ministério de ensino, o ministério de pregação e o ministério de cura. E dentre esses pilares, ensino, pregação e cura, nós vamos encontrar Jesus operando sinais e maravilhas enquanto ele pregava, enquanto ele ensinava, enquanto ele curava. Ele operava sinais, ele operava prodígios e ele operava maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ele está nesse ministério de ensino, de pregação e de cura, Jesus está expulsando legiões de demônios das pessoas. Enquanto Jesus está ensinando, curando e pregando, Jesus está expulsando demônios das pessoas. E a situação que ele expulsa demônios, a situação é que ele expulsa legiões de demônios. Enquanto ele prega, enquanto ele ensina, enquanto ele está curando, louvado seja o nome do Senhor, Jesus perdoa o pecado. Lembra do paralítico levado por 4 lá na casa dele em Cafarnaum? Quando ele perdoa os pecados daquele homem para depois ministrar sobre ele um milagre, ministrar sobre ele um sinal prodigioso, uma maravilha. Então Jesus, enquanto prega, enquanto cura, enquanto ele ensina, ele também, além de expulsar legiões de demônios, além de expulsar demônios, ele também perdoa pecado, porque o Filho do Homem recebeu o poder de Deus para também perdoar pecado. E enquanto ele prega, enquanto ele ensina, enquanto ele cura, louvado seja o nome do Senhor, além de ele perdoar pecado, expulsar legiões de demônios, ele também levanta paralítico que estava em suas macas, que estavam ali nas suas camas, que estavam ali deitados, imóveis, impossibilitados, sofrendo de uma paralisia, sofrendo de uma enfermidade incurável, e ele então levanta os paralíticos. Enquanto Jesus prega, enquanto Jesus ensina, enquanto Jesus cura, enquanto Jesus está exercendo o seu ministério, além de ele fazer tudo isso, ele também limpa os leprosos. Pessoas vinham com doenças de pele, com a conhecida lepra daquele tempo, até Cristo, e ele limpava os leprosos. Leprosos saíam limpos de perto de Jesus, eles recebiam cura. Alguns eram curados imediatamente, outros eram curados enquanto estavam no caminho, indo para se mostrar ao sacerdote. E o que aprendemos com isso? Que tem cura e como ela vai acontecer instantaneamente, como aconteceu na irmã Aura sexta-feira, que ela testemunhou agora há pouco. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção quando ela disse que enquanto orávamos, ela orava junto conosco, ela exercia sua fé junto com a nossa fé, e ela já saiu daqui sem aquela enfermidade, porque o Senhor curou ela ali instantaneamente. Mas as situações de cura, como alguns leprosos que Jesus limpava,
falava, que acontecia enquanto eles caminhavam, era um processo gradual. A cura, irmão, que vai acontecer imediata, a cura que vai acontecer instantânea. Existem curas, irmão, que quando a pessoa entra na igreja, começa o culto, ela está doente, ela está enferma, ela está com um problema, e a partir daquele momento, devido à fé daquela pessoa, a misericórdia e a graça de Deus e a presença de Jesus Cristo naquele ambiente, ela começa a ser curada. E quando se chama cada frente para fazer uma oração para ministrar cura sobre essa pessoa, ela já está sendo curada desde o momento que ela entrou pelas portas da casa do Senhor. E quando oramos, o Senhor apenas completa aquela cura. E a pessoa que chegou enferma dentro da casa do Senhor, ela passou durante quase 2 horas de culto aproximadamente sendo curada pelo Senhor. E quando ela está indo embora para sua casa, ela já chega lá sem nenhuma enfermidade. O Senhor tem os seus meios de trabalhar. Nós não podemos questionar a maneira de Deus trabalhar, mas uma coisa é certa: Jesus Cristo tem poder para curar hoje. Jesus Cristo tem poder para curar na atualidade. Esse mesmo Jesus que pregava, que ensinava, que curava, que expulsava demônios, legiões, perdoava o pecado, matava o paralítico, livrava o leproso, ele também dava vista para o cego. Pessoas chegaram sem enxergar perto dele e saíram enxergando. Mas também teve cego que Jesus mandou ele se lavar. Teve cego que Jesus fez lama e teve colocado os seus olhos, mandar ele se lavar no tanque de Siloé, para que a cura acontecesse depois e não instantaneamente. Tem situações que o Senhor vai operar gradativamente, como eu falei, mas isso não pode fazer com que a gente perca a fé de que Ele está curando, de que Ele está fazendo, de que Ele está operando, de que Ele está trabalhando. Tivemos a oportunidade hoje de orar por um moço, e a partir daquele momento que nós começamos a orar para aquele moço, o Senhor já estava trabalhando na vida dele, e o Senhor continua trabalhando na vida dele, e no tempo oportuno nós vamos ver aquele moço, não vou dizer quem aqui, mas nós vamos ver aquele moço testemunhando que a partir daquele dia, ou que a partir dessa cruzada de milagre, toda vitória, algo extraordinário começou a acontecer na vida dele aqui dentro da vitória, e a obra vai ser completa para que o nome do Senhor seja glorificado. E Jesus, enquanto está pregando, está ensinando, está curando, enquanto Jesus está fazendo a sua obra aqui na terra, ele estava limpando os enfermos, ele está abrindo vista ao cego, ele está endireitando os aleijados, ele está endireitando os coxos. Pessoas que nasceram aleijadas, pessoas que nasceram com deficiência física, Jesus, enquanto está exercendo o seu ministério, Jesus está endireitando os aleijados, Jesus está endireitando os coxos. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Jesus está exercendo o seu ministério de pregação, de ensino e cura, Jesus ele está trabalhando na vida do deficiente e está removendo a deficiência e está fazendo algo novo na vida daquela pessoa. Jesus, irmão, enquanto ele prega, enquanto ele ensina, enquanto ele cura, ele expulsa o demônio, ele expulsa a legião do demônio, ele levanta a paralítico, perdoa o pecado, ele limpa o leproso, ele dá vista ao cego. Louvado seja o nome do Senhor. Ele endireita aleijado, ele sara os coxos, ele liberta os deficientes, ele abre os ouvidos do surdo. Aleluia! E esse mesmo Jesus, ele continua operando hoje. E essa palavra aqui nessa noite é para despertar fé no meu e no seu coração. Eu já contei a alguns irmãos, eu ouvi o testemunho, nós tivemos diante de uma menina que estava surda de um dos ouvidos. O professor na escola não estava entendendo, achava que ela tinha alguma dificuldade de aprendizagem, achava que ela teve talvez alguma deficiência, que não tinha condição de acompanhar o raciocínio da professora da escola. E nós estivemos na casa daquela menina, e por misericórdia do Senhor, o Senhor nos deu ali uma revelação do que poderia estar acontecendo, ou do que estava acontecendo. Porque nós fizemos um teste com aquela menina e descobrimos que aquela menina era surda de um ouvido. A minha esposa estava comigo nesse dia, e por misericórdia e bondade do Senhor, nós colocamos apenas a mão naquela menina e fizemos uma oração de 30 segundos, clamando ao Senhor. E a partir daquele momento, instantaneamente, ela voltou a escutar daquele ouvido que ela era surda. Hoje ela está uma bênção na escola, para a glória de Deus. Irmão, Jesus, no seu ministério de cura, de ensino, de pregação, ele está operando todas essas coisas, ele está fazendo o mundo falar, ele está endireitando os aleijados, ele está curando os deficientes. Jesus, irmão, enquanto prega, enquanto cura, enquanto
enquanto ensina, Jesus enquanto está nessa terra, Ele está expulsando os demônios, Ele está limpando os leprosos, Ele está levantando o paralítico, perdoando o pecado, Ele está fazendo o mundo falar, Ele está abrindo os olhos ao cego, Ele está dando até o olho, Ele está produzindo olho em cego. Lembra do Bartimeu, filho de Timeu? Ele não tinha os olhos, ele tinha um globo ocular, os olhos dele tinham sido vazados. E Jesus fez um milagre criativo na vida daquele moço. E ele passou a ter olhos novamente e enxergava, porque o Senhor colocou a sua mão sobre ele. Jesus, irmão, enquanto ele está no seu ministério de cura, de ensino, de pregação da palavra de Deus, ele está fazendo tudo isso, e ele também, além de curar, além de libertar, além de fazer o mundo falar, cego dele transformar água em vinho. Além de Jesus transformar água em vinho, irmão, Jesus ele faz o homem andar sobre as águas sem se afundar, andar sobre as águas sem uma embarcação, andar sobre as águas sem um equipamento para flutuar em cima da água. Jesus ele faz Pedro andar sobre as águas. Esse Jesus ele desafia a lei da gravidade, porque o normal é afundar todo o peso que é colocado no líquido, ele afunda tudo aquilo que é colocado dentro de água. Se tiver peso, vai afundar. Mas Pedro andou sobre as águas, porque o Jesus que ensinava, que pregava, o Jesus que curava e operava também sinais, prodígios e maravilha. E ele fez um homem um dia andar sobre as águas, e não só isso, ele também andou sobre as águas. Ele leva aquele que crê a viver o sobrenatural. E se eu e você cremos nessa noite, irmão, nós temos possibilidade de viver o sobrenatural, como Jesus viveu o sobrenatural, como Pedro viveu o sobrenatural, como essas pessoas que se encontraram com Jesus no caminho viveram o sobrenatural. Aleluia! Jesus, enquanto está no seu ministério, ele faz o vento cessar. Jesus, enquanto está andando nessa terra, irmão, ele faz a tempestade se acalmar. Ele dá ordem para o vento se aquieta. Ele dá ordem para a tempestade se aquieta e se faz bonança. Enquanto Jesus, irmão, ele está andando sobre essa terra, louvado seja o nome do Senhor, fazendo tudo isso que nós já falamos. Ele faz o homem andar sobre as águas, ele faz multiplicação de pão e de peixe. Por 2 vezes os evangelhos relatam Jesus pegando pequena quantidade de pão, pegando uma pequena quantidade de peixe, e numa ocasião ele alimenta com 5 pães e 2 peixes. Numa ocasião ele alimenta uma multidão de mais de 5 pessoas, 5 mil pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Numa segunda ocasião ele alimenta mais de 4 mil pessoas com coisa mínima de pão e de peixe, irmão. Não importa o que você tem na mão, se você usar a fé, não importa o que eu tenho na minha mão, se nós usarmos a fé que o Espírito Santo vem produzir no nosso coração, e que ele está produzindo no coração de pessoas aqui nessa noite, haverá transformação, haverá milagre, haverá multiplicação, haverá a manifestação do sobrenatural sobre a minha e a sua vida, e nós vamos poder contar o testemunho de que o Senhor é Deus e que Ele cura ainda hoje. E Ele opera milagre ainda hoje. O mesmo Jesus, irmão, que pregou, que curou, que ensinou, que fez tantos sinais, milagres, maravilhas e prodígios, de longe, ele mandava um demônio embora, e o demônio tinha que sair daquela pessoa. Lembra da menina da mulher Felícia? Que foi rogar ao Senhor, porque a filha dela estava terrivelmente endemoniada. E aí, antes daquela mulher chegar em casa, o demônio já tinha saído daquela menina. Porque Jesus, enquanto ele andou nessa terra, irmão, curando, ensinando e pregando, de longe ele mandava os espíritos imundos embora, os espíritos imundos saíam das pessoas. Esse mesmo Jesus, irmão, que apaziguava a tempestade, que acalmava os ventos, que fazia os paralíticos andar. Esse mesmo Jesus que fazia nascer olho onde não tinha. Esse mesmo Jesus que trazia a audição ao surdo, a visão ao cego, a fala ao mundo. Esse mesmo Jesus que endireitava os aleijados. Esse mesmo Jesus que curava as pessoas, que perdoava o pecado. Esse mesmo Jesus de longe, ele curava as pessoas. Lembra do empregado lá do servo centurião de Cafarnaum, que estava em casa doente, e o homem foi ter com Jesus
disse: olha, não sou digno, o senhor entra lá na minha casa não, mas diz aí uma palavra, libera uma palavra, e o meu servo será curado, o meu servo vai sarar. E quando aquele homem chega em casa, o seu servo está são, o seu servo está curado, como foi dito aqui nessa noite. Por uma palavra o Senhor cria, por uma palavra o Senhor traz a existência, por uma palavra o Senhor opera o impossível, o Senhor opera o extraordinário, por uma palavra. É por isso que nós precisamos crer na palavra de Deus. É por isso que está escrito, irmão, o contexto não é muito esse, mas fé para salvar, vai ser a fé também que vai um dia ser gerada no coração de alguém, para que a pessoa creia lá, creia no sobrenatural. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente se atenta para a palavra de Deus, a própria palavra de Deus começa a produzir fé dentro do nosso coração. E enquanto Jesus, irmão, ele está fazendo esses sinais, ele está pregando, ensinando, curando, ele está operando todas essas maravilhas que nós relatamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Ele está nessa terra, irmão, como um homem. Ele está nessa terra como um ser humano, que sentia frio, calor, fome, sede, cansava-se às vezes, tinha necessidade de dormir, tinha necessidade de orar ao Pai todos os dias, tinha necessidade de jejuar, tinha necessidade de estar constantemente lendo a palavra de Deus. Esse mesmo Jesus que operou tudo isso nessa terra, e quando ele esteve nessa terra, ele estava aqui como um ser humano, estando debaixo do poder do Espírito Santo. Quando ele está lá, o Lucas ele relata no capítulo 4, que Jesus ele entra no dia de sábado na sinagoga, e é dada a oportunidade para ele ler e ministrar a palavra naquela reunião, naquele dia de sábado numa sinagoga. Ele vai pegar o texto do capítulo 61 de Isaías, ele vai ler aquele texto que diz que o Espírito do Senhor havia ungido ele para pregoar liberdade aos cativos, trazer a vista aos cegos e assim por diante. E quando Jesus acaba de ler aquele texto, ele diz: hoje se cumpriu essas escrituras diante dos vossos olhos. Ou seja, tudo aquilo que está escrito a respeito de Jesus, irmão, vai se cumprir. E se está escrito que Jesus cura, ele vai curar. Está escrito que ele liberta, ele vai libertar. Se está escrito que ele dá vista ao cego, que ele tem poder para operar milagres, para operar sinais e maravilhas. Sinais, maravilhas e milagres podem acontecer ainda hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E existe um texto na Bíblia que diz que Jesus não mudou. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele não vai ser, ele continua sendo o mesmo eternamente. O mesmo Jesus que pisou nessa terra, irmão, operando esses sinais que nós falamos aqui. Esse pequeno resumo dos milagres de Jesus aqui. Esse mesmo Jesus, ele prega o Evangelho, ele ensina a palavra de Deus, ele faz sinais, prodígios e maravilhas, debaixo do poder do Espírito Santo. E esse mesmo Jesus disse que os seus discípulos, eles fariam no futuro, não apenas os sinais que Jesus fez, mas eles fariam ainda outros. Ou eles não fariam apenas o que Jesus fez, em termos da manifestação sobrenatural do poder de Deus, de cura, de libertação, de milagres, sinais e maravilhas. Fariam obras ainda maiores do que aquelas que Jesus fez. O mesmo apóstolo João, nós lemos o texto dele, já estamos chegando no texto aqui agora, disse que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus tinha feito, todos os sinais, milagres, curas, toda a pregação, todo o ensinamento de Jesus, não caberia nos livros, se fosse escrever tudo que ele fez, tudo que ele pregou e tudo que ele ensinou. Então, irmão, o que a gente vê quando lê os evangelhos a respeito da vida de Jesus, a respeito daquilo que Jesus fez na terra, enquanto ele andou na terra, é muito pouco perto de tudo que ele havia feito, porque João disse que ele fez muito mais do que está escrito. João disse que ele fez muito mais do que o que está escrito, porque se fosse escrever, não caberia nos livros. Esse poder, irmão, está sobre a igreja do Senhor nos dias de hoje. Esse Jesus, irmão, que fez tudo isso que nós falamos,
ele também operou milagres de ressurreição. Lucas diz, e Marcos também, que ele ressuscitou a filha de Lázaro, a filha de Jairo. A palavra de Deus também vai dizer que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E João vai dizer, e nós lemos uma parte do texto aqui, que ele ressuscita o defunto de 4 dias que já havia falecido. E conhecemos a história, foi falado na sexta, foi pregado ontem. Com certeza os irmãos já leram, já ouviram, né, quantas vezes a mesma história a respeito da ressurreição de Lázaro. Então não há necessidade de nós entrarmos aqui em detalhe, até porque o tempo ele não é tão favorável a isso. Mas a história todo mundo conhece, então não precisa contar a história. Mas resumidamente, esse homem que era um conhecido de Jesus, e que não apenas foi um conhecido, mas foi um amigo, pertencente a uma família amiga de Jesus, uma família que teve convívio com Jesus. Esse homem, ele vem a falecer. E Jesus, depois de 4 dias da morte desse homem, que Jesus chega lá na aldeia onde ele morava, em Betânia, e aí vai acontecer os diálogos de Jesus com Maria, de Jesus com Marta, e dentro desse diálogo fica revelado que o defunto já cheirava mal, que o defunto já estava em decomposição, mas o Senhor ele manda que se retire a pedra. Há um questionamento, ele já cheira mal, mas Jesus manda ainda assim tirar a pedra. Se nós pudermos aplicar isso aqui em alguma situação, irmão, nós podemos aplicar isso em várias situações na vida de pessoas que nós conhecemos, ou talvez até situações na nossa vida mesmo, porque o defunto cheirava mal, é impossível, não tem como acontecer ali um milagre, não tinha mais jeito. E como o pastor José mencionou na sexta-feira, quem estava aqui ouviu, tem coisas às vezes, irmão, que já cheira mal na nossa vida. Tem situações que já cheira mal, não no sentido de estar mal cheiroso, de estar sem banho, de estar fedorento, não é isso. No sentido, irmão, que já passou a oportunidade, já passou a possibilidade. A gente olha com os nossos olhos, a gente vê com a nossa natureza natural, humana, e a gente diz assim, olha, isso aí não tem jeito. Para a família de Lázaro não tinha jeito. Ele já tinha morrido. A esperança que eles tinham que Jesus chegasse lá antes dele morrer, pusesse a mão nele, orasse por ele, curasse ele. A esperança daquela família era essa. E agora que morreu, já enterrou, já tem 4 dias, já foi no sepultamento, já está em decomposição. E agora, que esperança que eu tenho? E as situações, irmão, na vida de pessoas, e às vezes na família da gente mesmo, ou às vezes situações nossas mesmo do cotidiano, que olhamos e está parecido com Lázaro de 4 dias, e já não tem mais jeito. As situações que olhamos, e às vezes até a sociedade olha e diz, olha, isso não tem mais jeito, isso é um caso perdido. Lembra do testemunho, quem estava no culto ao ar livre hoje de manhã? Quantas pessoas chegavam para a esposa daquele irmão que pregou a palavra hoje de manhã e dizia, lá que esse homem, você está perdendo seu tempo, que esse homem para de orar por ele. Esse homem só está te dando vergonha, dor de cabeça. Esse homem só está trazendo humilhação, esse homem só está trazendo dificuldade, tristeza no seu coração. Era como se tivesse morto, irmão, não tem mais jeito. Mas ela perseverou em oração. E aquilo que para a própria família às vezes cheirava mal, aquilo que para a sociedade não tinha mais jeito. Hoje o irmão está ali pregando o Evangelho. Hoje ele já não está mais preso na droga, não está mais preso no cigarro, não está mais preso no álcool, já não está mais preso no pecado. Hoje ele foi liberto pela graça, misericórdia e bondade do Senhor. E esse mesmo Jesus, irmão, que ressuscitou Lázaro, esse mesmo Jesus que operou na vida daquele irmão, é o mesmo Jesus que está presente aqui nessa noite e tem poder para operar na minha e na sua vida, e tem poder para operar na minha e na sua situação. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus então dá uma ordem para o defunto de 4 dias que já cheirava mal, que já estava
lugar, até do lado de fora, para que as pessoas vissem a glória de Deus, para que as pessoas vissem a manifestação do poder de Deus. E quando Jesus manda tirar a pedra, que alguém fala, não tem mais jeito, Jesus vai dizer, não te tenho dito, que se creres, verás a glória de Deus. Eu já não falei que se você crer, você vai ver a glória. Eu não falei que se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. E interessante, irmão, que antes de Jesus mandar o defunto sair para fora, ele vai fazer uma oração ao Pai. E dentro da oração que ele vai fazer ao Pai, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 1:41, ele vai dizer, Pai, graças te dou. Antes do defunto ressuscitar e sair para fora, Jesus já estava agradecendo. Porque Jesus sabia que o Pai ia ouvir a sua oração. Jesus sabia que o Pai ia operar aquele milagre. Jesus sabia que o Pai ia operar aquele sinal. Jesus sabia que o Pai ia operar aquela maravilha extraordinária diante dos olhos daquelas pessoas, diante dos olhos da família de Lázaro, diante dos olhos dos incrédulos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, acreditar que Deus pode fazer o milagre é quando a gente ora, a gente pede, a gente se ajoelha diante do Senhor, e antes que a coisa acontece, nós já estamos dando pulo em ação de graça. Antes que a coisa acontece, nós já estamos agradecendo. Antes que a coisa acontece, nós já estamos dizendo, Pai, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Pai, muito obrigado, eu não vi acontecer ainda, mas eu já estou te agradecendo, porque pelos olhos da fé, eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio que o Senhor é capaz de fazer, eu creio que o Senhor tem poder para fazer. Aleluia! Ele já estava agradecendo, ele já estava dando graças a Deus por um milagre que ainda não tinha acontecido, por um corpo que ainda não tinha ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o defunto sai para fora, o milagre acontece, as pessoas começam a crer que Deus havia enviado Jesus como Senhor, Messias, Salvador nessa terra. O milagre foi tão grande que depois queria até matar o Lázaro para ver se o povo parava de seguir Jesus. E há situações, irmão, que o Senhor ele vai operar sinais, ele vai operar milagres, ele vai operar maravilhas, ele vai operar curas extraordinárias, para que muitos que hoje vivem na incredulidade, amanhã eles estejam dentro da casa do Senhor, crendo no Evangelho de Jesus Cristo. Amanhã estejam na presença de Deus, abandonando o pecado, abandonando esse mundo, sendo transformado pela palavra de Deus e sendo feito por Deus um pregador, um ministro do Evangelho. E aí nós fazemos essa barulhada toda aqui, nós contamos essas histórias todas, nós relatamos, resumimos aqui alguns dos milagres que Jesus fez, falamos um pouquinho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Para entender algumas coisas, Jesus, no meio de tanto poder que Deus deu a ele, Jesus, no meio de tanto conhecimento que Deus deu a ele, Jesus, no meio de tanta sabedoria que ele tinha, ele vai e opera tantas coisas, ele faz tanta coisa. E para que fazer tudo isso? Eu não sei se alguém já parou um dia para fazer essa pergunta. Para quê? Jesus fazer tanto milagre, Jesus operar tantas maravilhas, que João disse que não dá nem para escrever nos livros tanta coisa que Jesus fez. Jesus operar um milagre é um ato sobrenatural, isso aqui é completamente impossível. Desafia a ciência, desafia a natureza, desafia a inteligência do homem de 4 dias, já que a composição ressuscitar e sair andando. Os órgãos de Lázaro já apodreciam, tinha apodrecido tudo pelo corpo. A pele já estava desmanchando. A coisa estava esquisita, realmente estava cheirando mal mesmo. Isso desafia a ciência. Isso desafia a lógica humana. Isso desafia a razão humana. Irmão, e a fé, ela é exatamente isso. Ela desafia a razão humana. É fé, não é razão. É fé, não é razão. É fé, não é inteligência, não é raciocínio, não é conta, matemática, não é coisa lógica. É fé, é algo sobrenatural. E para quê então? Jesus fazer essa coisa toda? Primeiro, para que o Evangelho seja recebido pelas pessoas. Porque tem gente que só vai acreditar que o Evangelho é verdadeiro se ele vê milagre na frente dele.
Se ele vê sinal acontecendo na frente dele. Por isso Jesus fez tanto milagre, Jesus fez tanta coisa, para que o Evangelho fosse recebido pelas pessoas. Por que Jesus esteve nessa terra operando e continua operando até hoje? São perguntas que às vezes surgem na mente da gente, não sei, repito se surgiu isso já na cabeça de alguns irmãos, esses tipos de perguntas, mas na minha surge. Por quê? Para que tudo isso? E uma das respostas é para que Deus manifestasse a sua bondade para o pecador. Esse poder todo, essa graça toda, essa glória toda, esses milagres todos, é para que Deus pudesse manifestar a sua bondade para com a humanidade caída, para com o pecador. Para que isso? Por que Jesus faz isso? Por que ele fez no passado, ele continua fazendo no presente? E vai continuar fazendo até ele voltar para arrebatar a igreja? Por quê? Porque muito sofrimento precisa deixar de acontecer na vida de muitas pessoas. Porque muitas pessoas precisam deixar de passar por certos tipos de sofrimento. Por isso a gente vê nos evangelhos tantos sinais e milagres do Senhor. Para que muitos sofrimentos sejam exterminados da vida de muitas pessoas. Por que está escrito tanto milagre, tanto poder manifestado, tanta coisa extraordinária que Jesus fez? Por que tudo isso? Para que o homem entenda que o Evangelho é poderoso para curar o homem no corpo, para curar o homem na alma e para curar o homem no espírito. O Evangelho é para o homem inteiro, é para o corpo, para a alma e para o espírito. Eu não estou pregando aqui nenhuma teologia da prosperidade, não, viu? Fica tranquilo. Mas o Evangelho, ele traz cura para a alma, ele traz benefício para o corpo e ele traz cura para o espírito. O Evangelho, ele é completo. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais importante de tudo, eu estou terminando. Para que todo milagre? Para que tanta cura? Para que tanta libertação? Para que tantos sinais? Para que tanto defunto ressuscitando? Jesus disse no versículo 40, para que a glória de Deus se manifeste e para que o nome do Senhor seja glorificado. Não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus. Isso tudo, irmão, é para que o nome do Senhor seja glorificado entre os homens. Mas ainda nós podemos, para terminar aqui, podemos citar mais alguma coisa. Mas o mais importante, para que o nome do Senhor seja glorificado. E por que eu fiz questão de falar desses milagres, de falar de tanta operação do Senhor Jesus? Porque muitas das vezes, irmãos, os milagres não acontecem na vida de muitas pessoas por causa da incredulidade delas. Muitos milagres não acontecem na vida de muitas pessoas por causa da dureza do coração dessas pessoas. Teve lugar que Jesus andou, que ele não pôde fazer muitos sinais, que ele não pôde operar muitos milagres, porque havia incredulidade, porque havia coração duro, coração fechado. Por que eu fiz questão disso tudo nessa noite? De falar de todos esses milagres do Senhor? Porque eu quero, irmão, encorajar você, eu quero provocar você a ter mais fé no poder sobrenatural de Cristo. É mais absoluta verdade que nem tudo, porque nem todos os enfermos, ou que nem todas as enfermidades o Senhor vai curar de todos. Ele é soberano para decidir quem ele vai curar e quem ele não vai curar. Isso é uma verdade, não pode ser negada, porque senão eu estaria pregando a teologia da prosperidade aqui, da confissão positiva. Eu ia estar ensinando a igreja a dar ordem para Deus, quando na verdade é o Senhor que dá ordem para nós. Mas também, por outro lado, nós precisamos entender nessa noite, a minha intenção aqui não é fazer você ter fé, é fazer com que você creia no poder sobrenatural de Jesus Cristo ainda hoje. É bem verdade, é uma verdade absoluta, que Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer. Uma verdade indiscutível, uma verdade inquestionável, uma verdade irrevogável, uma verdade imutável, que Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer. Por que, irmão, que Deus é poderoso
extremamente difícil para o nosso Deus. E eu quero terminar dizendo essa noite: deixe o Espírito Santo gerar fé sobrenatural no seu coração. Deixe o Espírito Santo gerar fé sobrenatural no seu coração através desta palavra. Ele disse: não te falei que se você acreditar, você vai ver a glória de Deus? Glória de pé quem puder nessa noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que não estendeu muito. E o Lázaro, irmão, saiu para fora. E o Lázaro, irmão, ressuscitou. E o Lázaro veio para fora. Depois de 4 dias. Depois de 4 dias. Ele estava podre, ele estava derretendo a terra, ele estava em decomposição. Era algo impossível. Não tinha jeito, não tinha condição, não tinha solução. Mas o Senhor é poderoso para fazer. E a minha intenção nessa noite, irmão, com essa gritaria a todos os seus ouvidos aqui, é fazer com que você creia que Deus é poderoso para fazer ainda hoje. Não apenas hoje, no dia de hoje, domingo, 28 de janeiro de 2024, segundo o nosso calendário, mas na atualidade, no tempo que nós estamos vivendo. E há quem diga que os dons cessaram, há quem diga que essa manifestação sobrenatural do poder de Deus não é mais necessária, porque o Evangelho agora já foi pregado, porque agora o Evangelho já foi estabilizado, já foi estabelecido, melhor dizendo, irmão, mas o Evangelho, ele continua o mesmo, o homem ele continua também o mesmo, então ainda existe incredulidade hoje, e há muitos sinais e maravilhas que vão acontecendo nos nossos dias, para que muitos que estão na incredulidade, eles passam a crer. Então os dons do Espírito Santo, eles precisam continuar em atividade na igreja, as manifestações sobrenaturais do poder de Deus precisam continuar em atividade na igreja, porque tem muita gente que não crê, ainda tem muita gente que já ouviu falar de Jesus, já leu até a Bíblia, mas não crê em milagre. E é por isso que Deus ainda opera milagre. É por isso que Deus ainda opera o sobrenatural. Eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos aí por um instante e a levar, colocar o seu pensamento diante do Senhor, a sua mente, o seu corpo, o seu espírito voltado para Deus nesse momento, e pedir para o Espírito Santo ele gere fé sobrenatural no seu coração. Porque as situações lá na sua casa, as situações lá na sua família, as situações lá no seu cotidiano, as situações no seu particular, na sua intimidade, que você vai precisar de fé para ver Deus fazer. Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus nos reuniu aqui nessa noite, para que Ele possa gerar uma fé sobrenatural no seu coração, para que através desta fé gerada no seu coração, Ele entre com a providência que você precisa que Ele entre. Ele abra a porta que você precisa que Ele abra. Ele cure a enfermidade ou o enfermo que você precisa que Ele cure. Ele liberte a pessoa que você precisa que Ele liberte. Você precisa dessa fé nessa noite. Você precisa dessa fé. Ali também está preparando o Senhor. Você precisa dessa fé nessa noite. Eu preciso dessa fé, irmão, para estar pregando isso aqui nessa noite. Para que nós venhamos continuar vendo sinais, milagres, prodígios, cura divina, manifestação sobrenatural do poder de Deus, salvação de almas, que é o maior e mais precioso milagre que pode acontecer. E lá dentro da sua casa tem gente que ainda não foi alcançada pelo Evangelho. Lá no meio da sua família tem gente que está desviada dos caminhos do Senhor. E o Senhor nessa noite está gerando fé no seu coração, para que você volte a acreditar que essa pessoa vai ser salva, para que você volte a acreditar que essa pessoa vai voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor está gerando fé no seu coração nessa noite. Todos esses milagres, todos esses sinais que nós relatamos aqui, é para que o Espírito Santo ele gere fé no seu coração. A João Marita vai estar aqui louvando. E nós vamos estar fazendo aqui alguns apelos nessa noite. Daqui a pouco a gente despeça com os irmãos. Os irmãos podem voltar para a sua casa para descansar. Mas eu tenho certeza, irmão, que essa palavra ela não está voltando vazia nessa noite, porque ela está batendo como flecha em corações de pessoas aqui nesse lugar.
E o primeiro apelo que eu quero fazer, o primeiro apelo que eu quero fazer aqui nessa noite, se alguém aqui primeiro apelo que eu quero fazer aqui nessa noite, se alguém para Jesus aqui nessa noite, se alguém precisa confessar o nome de Cristo como seu Senhor e Salvador, ou alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Ele nessa noite, é o primeiro apelo que eu